Bom dia, pessoal. Um, dois, três e vai. Bom dia, pessoal. Aqui quem está falando com vocês é Felipe Natanael, trazendo mais uma vez a lição da Escola Sabatina, a lição jovem da Escola Sabatina, a de quarta-feira. Eu fiquei com vocês para desenrolar um pouco sobre o hipertexto da lição e conversar um pouco sobre as coisas que é questionada e desenrolada no meio dessa lição. Na lição de quarta-feira é levantado dois grandes questionamentos no mundo cristão, que é como funciona a Trindade, como é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como é que funciona essa Trindade e esse relacionamento tão complexo que nós cristãos ainda temos dificuldade de entender. E outro questionamento sobre a natureza da encarnação de Jesus Cristo, se ele tinha uma natureza da humanidade antes da queda de Adão ou depois da queda de Adão. Depois vamos conversando melhor sobre isso. Vou ler o primeiro estrofe agora e desenrolar um pouco ele com vocês. A maneira como a Trindade existe desde sempre relaciona-se entre si e conosco pode ser mais do que complexo. Por muitas vezes a Igreja já teve que enfrentar polêmicas envolvendo grupos que não aceitam a pessoa do Espírito Santo como um elemento pertencente à Trindade. Ao longo desses anos como cristão, não sei vocês, mas eu já vi muitas vezes teologias que falam que a Trindade não é tão assim literal como nós acreditamos. Nós acreditamos que realmente o corpo de Deus, o Deus que nós conhecemos, é uma junção de três seres diferentes, que é o Deus Pai, o Deus mantenedor, e o Deus Filho, Deus Criador, e o Espírito Santo. Esses três seres, mesmo que eles tenham funções diferentes, eles não são, de certa forma, separados entre si. Não é uma religião panteísta que acredita que existem outros deuses. Eles, cada um, fazem parte do Deus por completo. Agora vamos ler a segunda estrofe. A natureza de Cristo também figura entre um dos maiores motivos de desacordo entre as alas pré- e pós-labissarianas, isto é, entre quem crê que Jesus tinha a natureza de Adão antes da queda e entre quem crê que Jesus tinha a natureza de Adão pós-queda. Não há como negar que temos muito mais perguntas do que respostas. Lutero mesmo, tentando explicar o ato de Deus conosco, disse: homens usam máscara para se esconder, Deus usa máscara para se revelar. Então, ainda existem muitas coisas que ainda não entendemos, que ainda não compreendemos. Isso é normal. Ainda vai ser muitas coisas reveladas para a gente. E é por isso que temos a necessidade de continuar estudando diariamente a Palavra de Deus. Continuar estudando da Palavra de Deus que Ele deixou para nós, que é a Bíblia Sagrada. Continuar em comunhão com Ele, orando, buscando a verdade e lendo e indo atrás da verdade, que é a Palavra de Deus. E dessa forma conseguimos vencer essas dificuldades, essas tempestades que aparecem em nossas vidas. Muitas vezes questionamentos difíceis, muitas vezes nossos próprios questionamentos internos que são facilmente respondidos pela Palavra de Deus. Deus deixou essa palavra, Deus deixou esse grande livro, essa grande biblioteca de livros para responder a nossas dúvidas e nos revelar a luz, que é a palavra dele. Vamos agora para a nossa última estrofe, antes da leitura das passagens. Os primeiros versículos de João ensinam que o Verbo é eterno, está perpétua comunhão com Deus, o Deus Pai, e realmente é Deus. Então, nos primeiros versículos do livro de João, mostra que o Verbo é Deus e o Verbo estava com Deus. Além do Verbo ser Deus, não ser um Deus, mas ser o Deus. Tem uma diferença entre essas duas coisas. Por isso a enfatização que o Verbo é eterno e o Verbo também era Deus, porque foi por causa dele também que tudo foi criado. Se ele fosse apenas um ser qualquer, ele não tinha papel nenhum na criação. Mas como ele também é Deus, ele estava também no plano da criação de todas as coisas. Não só no planeta Terra, mas de todo o universo em si. E continua dizendo: por outro lado,
Outras passagens enfatizam a humanidade de Cristo. Quando Cristo se fez carne, ele era Deus, mas também era ser humano. Ele não era só totalmente Deus e só totalmente ser humano. Ele era as duas coisas, tanto Deus como ser humano. Jesus já passou fome, Jesus já passou por tristeza, Jesus já chorou, Jesus já sentiu falta de alguma pessoa, de algo, sentiu saudade, sentiu luto pelo amigo Lázaro que perdeu. Jesus, quando ele se tornou carne, quando ele se tornou ser humano, ele literalmente se tornou ser humano. Ele não saiu de lá com um poderzinho para, caso necessitasse, usasse. Ele realmente se tornou ser humano e passou por tudo isso que nós passamos aqui na Terra. E é por isso que ele agora é o nosso maior exemplo de vida. Agora vamos ler as passagens que foram deixadas para nós meditar aqui na lição. A primeira delas se encontra em João 4, no versículo 21 ao 23. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. O outro se encontra em João 12, 36 ao 44. Correção, na verdade, é do 36 ao 41. Vamos ler aqui. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos milagres, tantos sinais, na presença deles, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No mesmo livro, João, capítulo 20, versículo 28, que diz: ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Vamos ler também em Colossenses 1, versículo 15 até o 17, que é: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E isso nos faz lembrar do que eu falei no iníciozinho do vídeo, que Jesus, ele existiu antes mesmo da criação. Antes mesmo da criação existir, Jesus já estava lá. Continuando a leitura em Filipenses capítulo 2, versículo 5, bem aqui do lado, versículo 5 ao 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele esvaziou-se, assumiu a forma de servo, completamente se tornando ser humano e tornando-se semelhante aos seres vivos, a nós, seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O próprio Deus falou que no nome dele está acima de todas as coisas, e todos devem exaltar e glorificar o nome de Jesus Cristo, porque ao glorificar o nome de Jesus Cristo, também está glorificando o nome do Pai. E continuando a leitura, em Hebreus 5,
na verdade é Hebreus 1, do versículo 5 ao 9. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu trono. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Esse trecho, essa sequência de versículos está apenas retratando Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo tem esse poder, tem essa glória, tem essa honra. E no final da lição aqui ainda tem duas perguntas que falam a respeito de tudo isso que nós falamos, que eu aconselho vocês verem, indico vocês verem lá no Instagram do Eclésia, deve estar aqui ou na descrição do vídeo, que nossa irmã Kelly fez as respostas e postou lá no Instagram. Deem uma leitura a mais nesses versículos que foram falados aqui, estudem e procurem entender cada vez mais. Vamos terminar da melhor forma possível, que é entregando uma oração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, oremos. Senhor meu Deus, poderoso Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos, Senhor Deus, para ler e estudar da Tua Palavra, que Tua Palavra, Senhor Deus, é renovadora e faz nós entender cada coisa, Pai. Muitas coisas, Senhor Deus, é difícil nós compreender e por isso nós buscamos a Ti em meio de oração. Que Teu Espírito Santo conceda, Senhor Deus, a nós o entendimento e nós consigamos, Senhor Deus, entender todas essas palavras, tudo isso aqui que o Senhor entregou para a gente. Abençoe nossa vida, abençoe a vida de cada um aqui e continua conosco ao longo do dia. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.